Eu não fui o suficiente. Essa é a pior classificação que um ser humano pode fazer de si mesmo em qualquer situação que seja. E quando se trata de uma traição no relacionamento, é fortemente corrosivo. O interior começa a se comparar, a sentir todo tipo de tristeza, incapacidade, desilusão, desencanto. Tudo vem à mente humana. O chão se abre. E neste momento, outra história de vida começa. Neste vídeo, será abordado o assunto sobre traição, explorando conceitos como identidade e desidentidade. Um exemplo histórico, amplamente conhecido e reinterpretado ao longo do tempo, servirá como base para a análise. A partir dessa referência, busca-se compreender como essa ferida aberta pode consumir os dias de uma pessoa e de que forma iniciar o processo de superação e fechar esta ferida definitivamente. Como mencionado anteriormente, ao se deparar com uma traição, a autoestima sofre um impacto imediato e profundo. Pensamentos negativos surgem, corroendo a mente com dúvidas sobre autovalor e competência. Questionamentos como: por que não fui suficiente? O que há de errado comigo? Tornam-se frequentes, alimentando um ciclo tóxico e dificultando a superação, muitas vezes levando a um estado de tristeza persistente. Diante desse sofrimento, surge um sentimento perigoso, o desejo de vingança. Há uma vontade de impor ao outro a mesma dor vivida. No entanto, ao optar pela vingança, perde-se o controle sobre a própria trajetória, permitindo que o sofrimento se torne uma marca permanente. Essa decisão faz com que a pessoa traída permaneça presa ao sofrimento da traição. Em vez de seguir em frente e buscar a cura, fica revivendo a dor, tornando a recuperação ainda mais difícil. A traição ocorre em diversos contextos: casamentos desfeitos, sociedades rompidas, amizades abaladas por mentiras e famílias divididas por interesses. Surge então a dúvida: como agir diante da traição? Um fato histórico de quase 2000 anos, relembrado até hoje, oferece aconselhamento, exemplo e sabedoria diante dessa dor, embora nem sempre sua verdadeira mensagem seja compreendida em profundidade. Antes de seguir, vale destacar: o foco aqui é apresentar um exemplo histórico que pode trazer nova compreensão para situações de traição. Mesmo sem ter proximidade ou o hábito de buscar respostas nesses exemplos, convido você a assistir até o final. Pouco se observa a trajetória dessa história sob análise mais profunda do exemplo de Jesus. Diante de quem carrega as marcas de uma traição, ele mostra um caminho de sabedoria para lidar com a dor. Tudo começa no Monte das Oliveiras, quando ele orava antes de ser traído. E 3 de seus discípulos se comprometeram a ficar de plantão e orar também. Mas caíram no sono, e não foi apenas uma vez que Jesus chamou a atenção deles. Aqui está uma lição importante: se comprometer a fazer algo sem analisar sua situação pessoal, condições e limitações. Os discípulos não conseguiram dar conta das próprias limitações. Resultado: caíram no sono e não foram capazes de atender Jesus conforme haviam se comprometido. Quando Jesus volta da oração e encontra os discípulos dormindo novamente, ele diz algo profundo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O que isso tem a ver com o sentimento que a pessoa carrega ao ser traída? Jesus estava ensinando sobre a natureza humana. Ele sabe que todos nós temos limitações, inclusive nas traições também. E continuando o ponto forte desta parte da história em seu momento decisivo, Judas Iscariotes surge com uma guarda armada, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do templo. Neste instante, o caráter de Jesus se revela de forma impressionante. Ele não foge, não acusa, não aponta o dedo para Judas, não se esconde e nem pede socorro. Pelo contrário,
vai ao encontro deles e pergunta: "A quem buscais?" João 18:4. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse episódio com ênfase na aproximação de Judas Iscariotes, acompanhado de uma guarda armada, como o ato definitivo de identificação de Jesus. O sinal combinado, o beijo no rosto de Jesus, confirma para os soldados quem deveriam prender. Esse gesto torna-se o marco da entrega de Jesus, consolidando o papel de Judas na história. Provavelmente você esteja se perguntando: pessoas famosas, inclusive líderes religiosos, não teriam a maturidade e a sabedoria cristã? Os escândalos nessa área parecem não ter fim. De fato, quando ocorre a descoberta de uma traição, muitas vezes a vida das pessoas envolvidas parece estar sob o controle de quem foi traído ou traída. Qualquer atitude tomada após esse episódio pode definir o futuro para sempre. Quem já passou por uma traição precisa ter cuidado para não perder a essência e a identidade construídas ao longo da vida. É fundamental confiar e aquietar o coração no Senhor Deus. Neste vídeo, abordamos uma situação que gera diversas discussões sobre o tema. Seguiremos a conversa no próximo vídeo, aprofundando sobre a ferida deixada pela traição, a desolação, o desencanto e a superação. Até a próxima.